isso aí. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e nós estamos aqui na maioria, viu, Nando? Você aqui hoje é minoria. Hoje eu sou minoria. Eu estou bendito entre as mulheres, exatamente. Bendito és tu entre as mulheres. Gente, Pois está é. começando mais um Direto ao Ponto. Hoje nós estamos trazendo uma conversa fundamental para a saúde da mulher, que são os hormônios. Nós mulheres somos cheias de hormônios, desde da puberdade até a fase da terceira idade. E é sobre isso nós vamos conversar com a doutora Andréa Alencar, ginecologista, que vai trazer aqui ótimas dicas de como a gente conviver ao longo da nossa vida com esses hormônios. Bom dia, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris, obrigada pelo convite e de fato, viu, só falando rapidinho aqui, essa questão do domínio das mulheres nos locais de trabalho. Interessante que eu dou plantão, a maioria dos meus plantões, quando tem um homem, é a maioria das profissionais que estão trabalhando, tanto técnico de enfermagem, enfermeira, as colegas obstétricas, a grande maioria é mulher. Hoje, graças a Deus, a gente está aí lutando, né? E conquistando o nosso espaço cada dia mais. É isso aí, eu vinha pensando nisso, né? Quantas mulheres estão aí em cargos de governança, de liderança, porque nós nascemos com esse espírito de resiliência. Eu acho que principalmente nós brasileiras, nós temos essa coisa de não deu certo aqui, vamos tentar de outra forma, e a gente vai e consegue fazer a diferença. E para você, mulher que está ouvindo o nosso programa, o nosso muito bom dia, que o seu dia seja maravilhoso, e somos especiais mesmo, porque não é um dia qualquer, é um dia internacional de luta também, né? Pra gente chamar a atenção para as lutas que nós temos. Não é fácil ser mulher nos dias atuais, mas estamos aí vencendo a cada dia. Gente, é isso. Vamos falar de hormônios. E eu gostaria de ir direto ao ponto com a doutora Andréa Alencar. Qual é o papel dos hormônios para a saúde da mulher? A questão hormonal é algo assim que é inerente mesmo ao corpo feminino, até para o próprio desenvolvimento. A gente observa, a mulher, ela passa basicamente por 3 fases, né? Que é a infância, a puberdade, que é quando ela entra na menarquia, que é a fase de vida reprodutiva da mulher, e posteriormente a menopausa. Então, nessa fase inicial, não há uma produção de hormônio pelos ovários, ela é uma criança, ela não tem caracteres sexuais secundários, de mama, pelo, não tem o ciclo menstrual. A partir do momento que os ovários, eles começam a formar óvulos, começam a liberar os óvulos, aí nesse momento que inicia a menarca, a primeira menstruação, ela entrou numa fase, digamos assim, de potencial produção hormonal, porque os ovários começaram a produzir. Aí é que a gente diz que a mulher está fértil. Esse hormônio, ela entrou na fase fértil, que é a fase de menarquia. Então, esse hormônio produzido pelos ovários, que principalmente é o estrogênio, ele é responsável, né, por todo o desenvolvimento sexual feminino. Tá? Quando eu digo sexual, não estou falando em relação apenas a sexo, e sim desenvolvimento das mamas, definição do corpo, a questão do desenvolvimento da vagina, inclusive o estrogênio que a gente produz, ele é um fator de proteção cardiovascular. Por isso que quando a mulher entra na menopausa, é importante a gente ter a janela de oportunidade de reposição desse hormônio para manter os benefícios que ele traz. Então, os hormônios, de um modo geral, eles são importantíssimos, tanto para o desenvolvimento como para a manutenção da saúde cardiovascular, óssea, entre outros fatores que ele traz benefício para a mulher. Quais são os principais mitos que envolvem essa questão dos hormônios? Tá, então assim, a questão da reposição hormonal, que hoje a gente chama terapia hormonal, né? A terapia hormonal já está mais do que assim, cientificamente falando, comprovada que traz benefícios. O que a gente tem que ter é critérios de quem pode utilizar. O principal medo, o principal temor das mulheres que utilizam a terapia hormonal, a gente chama inclusive hormoniofobia. Ela tem medo de iniciar o hormônio porque ouviu falar que o hormônio causa câncer, porque alguém comenta com ela que se tomar vai aumentar os riscos de ter câncer. Mas assim, quando a gente prescreve, quando a gente orienta uma mulher a utilizar um hormônio, obviamente que essa mulher, ela foi
completamente analisada do ponto de vista médico, laboratorial, de exames. Então, eu entendo hoje que o principal medo que as mulheres têm pelo meu dia a dia, e até a própria literatura cita esse termo de hormoniofobia, é o medo do câncer em relação ao uso dos hormônios. E também existe um medo, né, que elas apresentam de forma mais secundária, mas ele é muito presente em relação à trombose. Mas eu quero, assim, deixar bem claro aqui que de todos os cânceres que existem, 80% do câncer, ele está relacionado a hábitos de vida também. 10 a 20% é a fator genético e a grande maioria é falta de atividade, alimentação, estresse, uso também irregular de hormônio e o simples fato de uma mulher fazer a terapia hormonal, ela não vai desenvolver um câncer se ela for bem acompanhada, e se caso ela venha a desenvolver, em algum momento da vida isso já poderia acontecer. E o que é que a gente vê na literatura? Que as mulheres que fazem a terapia hormonal de forma adequada, nas doses adequadas e nas vias adequadas, porque existe a via de uso da medicação, caso ela venha a desenvolver um câncer, possivelmente ela já teria em algum momento da vida, mas como ela está fazendo a terapia hormonal, ela teoricamente tem que estar sendo acompanhada. Vamos contar que essa mulher vem fazendo segmento. Esse câncer, ele vai ser diagnosticado numa fase mais precoce, e a gente sabe que o sucesso do tratamento é diretamente proporcional à fase em que ele é diagnosticado. Ou seja, ela vai estar sendo acompanhada. Caso ela venha a ser diagnosticada, não estou dizendo que por causa do hormônio, mas no momento do diagnóstico precoce, ela vai ser tratada e possivelmente curada. Então é um mito de que aquela pessoa que na família teve algum caso de câncer, ela não pode fazer reposição hormonal? Sim, depende, tá? Porque assim, existem os tipos de câncer que são hereditários. Se essa paciente tem o gene de mutação que pode levar a um maior risco, né? A gente vai pela anamnese, pela história familiar, porque também do ponto de vista prático é impossível fazer a pesquisa do gene na população geral. Então, quando você tem fortemente o indício que essa paciente é de uma família sabidamente que pode ter transmissão do gene, que é o causador do câncer, a gente tem que ter mais digamos assim, um cuidado na hora de prescrever, tá? Mas assim, uma tia distante, uma prima, alguém na família teve isoladamente, você não poder usar, não. Até a questão da trombose venosa, que era antes um fator de contraindicação absoluta, hoje a gente sabe que se a mulher ela teve uma trombose, não está na fase aguda da doença, dependendo da via de administração, ela pode utilizar, ela pode fazer a terapia hormonal. Doutora, nós sabemos que muitas mulheres lidam com questões como TPM, menopausa, distúrbios hormonais. Quais são algumas das abordagens mais eficazes para lidar com esses desafios de forma mais natural possível? Em relação a aquela mulher que não deseja, que não quer, né, utilizar, hoje a gente tem medicamentos que são os antidepressivos. 80% das mulheres que estão na menopausa ou estão entrando na menopausa, elas têm em algum momento dessa transição o fogacho. O fogacho, que é aquele calor, isso, né, aquele incômodo que atrapalha o sono, atrapalha o dia a dia, atrapalha a qualidade de vida da mulher. Então, 80% das mulheres têm fogacho. As mulheres que entram na fase também da menopausa, elas vão cursar com atrofia vaginal, e isso é o que a gente chama síndrome geniturinária, que além de incômodo na relação, infecção de repetição, dor, essa mulher também vai ter uma alteração da sua libido, porque se ela tem uma vagina que não está mais apta, preparada a uma atividade sexual, isso diminui a libido dela e, consequentemente, vai atrapalhar as relações dela. Então, a gente também tem que pensar na questão da massa óssea. Tudo isso, quando o hormônio ele é perdido, ele é deixado de produzir, vai ter interferência, vai ter consequência negativa. Então, essa mulher, de início, se ela não tem contraindicação em relação a doença hepática grave, câncer hormônio dependente, trombose venosa ativa, que é o que a gente chama na fase aguda, lúpus, ela possivelmente vai ter indicação e vai poder utilizar o hormônio dela. Aquela mulher que não pode, a gente tem que fazer as orientações em relação a hábitos de vida saudáveis, atividade física, e no caso dos fogachos intensos, da alteração da qualidade do sono, a gente também pode utilizar para ela
antidepressivos. Existem alguns antidepressivos que agem a nível do sistema nervoso central e eles ajudam muito, ajuda a gente a tratar esses fogachos daquela mulher que porventura teve um câncer de mama, que ela teve um câncer de endométrio e ela é contraindicação absoluta ao uso do hormônio. Essas mulheres também podem se beneficiar em relação ao ressecamento, à atrofia vaginal, com o uso de hidratantes vaginais. Nós temos hoje no mercado várias linhas de hidratantes vaginais que podem ser prescritos. E existe também uma linha da ginecologia muito atuante e boa nesse sentido de resposta, que é a utilização do laser, tá? Em relação à atrofia vaginal. Então, assim, a gente tem inúmeras outras maneiras de ajudar essa mulher a passar por essa fase. A TPM é a atenção pré-menstrual, né? O síndrome disfórica pré-menstrual, que é quando a mulher tem, além dos sintomas físicos de dor de cabeça, dor na mama, retenção hídrica, ela ainda apresenta sintomas de sistema nervoso central, como irritabilidade, insônia, briga com o marido, briga com os colegas de trabalho. Então, essa é uma síndrome disfórica pré-menstrual. Além do controle dietético e atividade física, essa mulher também pode se beneficiar com alguns medicamentos que agem a nível de sistema nervoso central no período pré-menstrual. Então, a gente tem um leque de maneiras de ajudar as mulheres nesses momentos tão conturbados, que é a menopausa, a TPM, tudo isso traz problemas ruins para o relacionamento e para o dia a dia da mulher. Lidar com essas questões de TPM, de fogaço, eita, que é um absurdo. Uma mulher, uma casa cheia de mulher, imagine. Então, não é fácil. Vamos lá. Mas assim, é coisa de mulher e graças a Deus a medicina tá aí. Hoje em dia já existe também a questão do chip, né, doutora? Sim. De colocar o chip para esses hormônios. Quando é que ele é indicado? Olha, em relação aos chamados chips, né? Porque o chip, na verdade, são vários bastões, né? Que são colocados por via na pele, né? Você coloca esses chips na paciente e é o que a gente chama hormônio de depósito. Eles vão ser liberados em quantidades diárias, né? E suficientes para tentar resolver alguns problemas em que a mulher tem a sintomatologia. Olha, em relação ao uso do chip, a gente não tem um consenso hoje da segurança que esse tratamento traz. Inclusive, eu fiz a questão essa de dar uma revisada se a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia tinha lançado alguma nota mais recente, porque até então a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, e a Federação Brasileira de Ginecologia, eles colocam que a gente ainda não tem trabalhos suficientes para garantir a segurança do uso desses chamados chips, né? Ou hormônios da beleza. Então, assim, atualmente, o único medicamento hormonal em forma de implante, né? Que esses chips, na verdade, são os implantes que a gente tem para uso seguro e com trabalhos evidenciando que não há problema, são os que são utilizados para contracepção hormonal, né? Que é o etonogestrel. Mas em relação aos chamados chips que utilizam múltiplos hormônios, a literatura, que é a nossa sociedade, que a gente segue enquanto ginecologista, não tem ainda trabalhos que evidenciem realmente a segurança. Óbvio que a gente vê na prática colegas que utilizam, né, nas suas pacientes, e assim, existe um grupo de Salvador, um grupo muito forte no Brasil, que tem trabalhado em cima disso, e com certeza, na prática a gente vê benefícios em relação à melhora do ganho de massa, né, do ganho de massa magra, que é a musculatura, da questão da melhoria do desempenho das mulheres, mas assim, eu não posso aqui dizer que a gente tem com certeza evidências científicas que eles são indicados e que eles são seguros, porque eu ainda não tenho subsídio em relação à literatura médica disso, mas está sendo utilizado e assim, medicina é isso, é baseada em evidência. Daqui a um tempo a gente vai começar a ter trabalhos mais fortes mostrando que realmente esses chips são eficazes e que não tem transtorno, espero, né? Mas em relação à terapia hormonal, hoje o que a gente utiliza pela Federação Brasileira de Ginecologia, de fato é a via transdérmica, a via oral, tá? Que a gente utiliza
os adesivos, né, que é a via transdérmica em forma de gel também a gente pode utilizar, e é o que a gente tem realmente de trabalhos mostrando a eficácia e a segurança quando é utilizado nas doses ideais e na janela de oportunidade, que é o momento certo de iniciar o tratamento. Daí a importância de estar sempre procurando um bom profissional. Eu vou mudar um pouco de assunto aqui, porque é um assunto que está muito em evidência, para a gente encerrar o direto ao ponto, é a questão da dengue e a gravidez. Não combina, não é isso? As mulheres precisam ter uma atenção maior, principalmente as grávidas. Por quê, doutora? O que a gente viu recentemente, os dados divulgados, foi que a dengue na gravidez em mulheres gestantes, ela aumentou em 345%, tá? E assim, a gente tem que ficar muito atenta a isso, porque a grávida, ela passa por alterações fisiológicas e ela é considerada um estado de imunossupressão. A grávida é uma pessoa que tem sua imunidade reduzida e por conta de todas as alterações que ela passa durante o período gravídico puerperal, ela tem um risco maior de ter complicações, que são aquelas principais complicações da doença, né? Que é hipotensão, extravasamento de líquido para o terceiro espaço. A paciente pode cursar com a chamada dengue grave, né? De forma assim, mais rápida, porque o que mostra a literatura é que a grávida, ela tem um risco de morte de 3 a 4 vezes maior quando ela é acometida com a dengue no terceiro trimestre da gestação, que é aquela fase a partir de 28 semanas de gravidez. Então, o que é que a gestante tem que ficar? Primeira coisa, o básico que toda a população deve fazer, o cuidado com a limpeza da sua casa, não deixar água acumulada, tá? Em relação à grávida, vacina, a gente não tem estudo ainda que pode ser seguro a grávida utilizar. Então, agora a gente não tem como dar essa orientação de grávida se vacinar. Então, uso de repelentes, apesar da gente não ter tanto trabalho assim mostrando a segurança, mas a Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia, ele coloca como critério de orientação utilizar os repelentes, roupas, as vestes, porque a gente sabe que em determinado período o mosquito, ele tem mais chance de picar, que é finalzinho de tarde, esse momento também, evitar de estar se expondo, usar roupas leg, saia, calça comprida, algo que previna mais o ataque do mosquito, digamos assim. E ficar atenta, a gestante que apresentar dor de cabeça, dores no corpo, febre, essa gestante, ela obrigatoriamente deve ser avaliada, deve ser solicitado um exame de laboratório, o hemograma, avaliação das funções hepáticas. Se esse exame estiver bem, estiver normal e ela não tiver nenhum critério de gravidade, ele deve ser repetido, reavaliado novamente com 48 horas e ficar atenta aos sinais de alerta, que é hipotensão, dor abdominal, vômito, desmaio, né? Que é a questão da paciente, ela ficar em pé, ficar tonta e não conseguir manter uma postura, e obviamente qualquer sinal de sangramento, né? Porque na grávida ainda tem esse agravante, ela pode sangrar por questão obstétrica, mas ela também pode abrir um quadro de sangramento por complicação da dengue. Então, o médico que atende essa paciente, ele tem que estar muito atento nesse sentido para você fazer o diagnóstico se aquele sangramento tem a ver com a doença infecciosa ou se é algo de causa obstétrica. Então, assim, o conselho que eu dou é ficar atenta aos sinais, né, da doença e aos sinais de gravidade. Sangramento nasal, sangramento oral, que é pela boca, hipotensão, dor abdominal intensa, vômitos, desmaio. Essa gestante, ela tem que ser acolhida, solicitar os exames e ser orientada no sentido da ingesta de líquido. Em qualquer fase da doença é importantíssima a hidratação. É isso aí, gente. Vamos encerrar com essa dica. Beba água o dia inteiro, independente da dengue. Beber água traz bem para a saúde, faz bem para a saúde e para a nossa hidratação é muito importante, independente da dengue aí, tá? Gente, foi um prazer conversar com a doutora Andréa, é sempre um prazer. Mais tempo nós tivéssemos nesse Dia Internacional da Mulher, trazer nada mais, nada menos do que a médica que cuida da nossa saúde. Foi um prazer conversar contigo, muito obrigada por ter separado nesse dia tão especial um espaço da sua agenda para estar aqui conosco, tá bom? Tá, eu que agradeço mais uma vez, parabéns para todas as mulheres, né? É isso aí, esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Ouça toda sexta-feira